40 minutos, mais ou menos. Vou tentar resumir aqui esse material em 40 minutos para expor para os irmãos. Eu também quero que os irmãos entendam que eu não estou aqui para tentar inculcar nada na cabeça de ninguém, para dizer que ninguém está errado. Não estou aqui para poder discutir teologia com ninguém. Estamos aqui para aprendermos juntos. Talvez você vai ter uma visão diferente da minha. Talvez você vai ter uma compreensão teológica diferente da que eu vou apresentar para você aqui. Tudo bem. Você tem esse direito de ter essa compreensão, desde que sua compreensão não seja baseada em achismos. A gente tem um grande problema, né, nas nossas igrejas, que as pessoas... mas eu acho que é assim. E aí quando você fala, mas qual que é o texto bíblico? Qual que é o embasamento bíblico? Como que você entende que a Bíblia fala? Não, eu não entendo a Bíblia. Não, eu só acho que é assim. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, falando sobre um tema, e ele falou assim, não, mas vamos deixar a Bíblia de lado e vamos pensar aqui racionalmente. Eu falei, mas como que eu vou deixar a Bíblia de lado e pensar? O que conduz a minha racionalidade é a palavra de Deus. E ele queria deixar a Bíblia de lado porque ele não tinha argumentos. Então você pode ter o teu argumento, você pode ter a sua forma de pensar. Não estou aqui para entrar em debate com você e tentar provar que eu estou certo. Estou aqui para expor um tema que é interessante, que é rico, que não vai ser totalmente exposto hoje. Eu acredito que a partir de hoje vocês vão ter muita dúvida. Eu acredito que o pastor vai ter muito trabalho. Espero, no nome de Jesus, que eu cause essa dúvida no coração de todos aqui, no nome de Cristo Jesus. Então, vamos falar aqui do tema, né? Eu tomo muita água, tá? Então, vou parando de tomar água. Talvez eu parar para tomar água a hora da pergunta. Tá bom? A gente vai tratar aqui, eu falei para o Cadu que a gente ia tratar em 5 pontos. 3 pontos. Só que eu estudando em casa, eu falei assim, não vai dar para tratar 3 pontos. A gente vai tratar 5 pontos aqui. A gente vai falar sobre as línguas, idioma, as línguas eram realmente estranhas. Também vamos falar o uso das línguas na igreja de Corinto, que é algo que traz muita dúvida. Vamos falar também sobre se o dom de línguas serviu como, melhor dizendo, vamos tratar sobre isso. O dom de línguas, ele serviu como um sinal para o povo de Israel e também para os gentios. E também uma pergunta, né? É necessário, as pessoas sempre me perguntam na nossa igreja isso aí, é necessário falar em línguas para demonstrar que sou batizado no Espírito Santo? Muitas pessoas já vieram com esse questionamento. E também, por fim, se der tempo, vamos falar sobre os dons de língua, o dom de línguas nos dias de hoje. Como que a gente entende, né? A gente tem que entender, né? Eu não sou contra o dom de línguas, para a gente começar aqui. Eu creio que o dom de línguas ainda, ele é vigente. Eu creio, existem teólogos que entendem que ele cessou, que é um dom que cessou, mas eu creio que pessoas ainda podem ser capacitadas com esse dom. E aí no final vocês vão entender como que é a minha forma de pensar a respeito disso. Até aqui a gente está junto? Então vamos lá, vamos começar o tema. Só que antes de começar eu queria orar mais uma vez. Sempre é bom orar, né, Cadu? Nós somos um povo que ora, como o Cadu acabou de dizer. Então vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço por poder estar aqui e poder expor esse tema que é tão gostoso, ó Pai. É um tema que fala da Tua graça, que fala do Teu amor, que fala do Teu agir sobre as nossas vidas, que fala do Teu amor pelas nações, pelos povos que estão longe. O Senhor fala conosco de uma forma compreensível. E nós te louvamos por isso, nós te louvamos por esse privilégio de poder ouvir a Tua voz de uma forma compreensível. E por isso pedimos ao Senhor nessa noite, ó Pai. Fala mais uma vez conosco, fala ao nosso coração, me ajuda a expor esse tema de uma forma clara, de uma forma que seja compreensível aos meus irmãos. E ajuda meus irmãos aqui também a compreender esse tema, para que nós possamos sair daqui enriquecidos, cheios do Espírito Santo, renovados e prontos para servir ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, pelo privilégio de expor a Tua palavra, e é no nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. Então vamos para o primeiro ponto, né? As línguas, idiomas, eram, na verdade, eu acho que eu esqueci um M ali, né? Eram realmente estranhas. Nós vamos ler alguns textos bíblicos agora, para a gente entender isso. Que as pessoas sempre falam em línguas estranhas, idiomas estranhos. Isso era realmente estranho. Até que ponto eram estranhas essas línguas? E para essa compreensão nós vamos ler alguns textos bíblicos. O primeiro texto está lá em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. Nós vamos ler esse texto aqui rapidamente. Eu vou fazer a leitura desses textos para a gente ser um pouco mais rápido.
Eu queria até pedir para os irmãos irem lendo no decorrer do nosso estudo aqui, mas como eu atrasei, acredito que o tempo está apertado, eu vou lendo o texto. Atos 12, 13 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Aí está o ponto. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles, falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo era como uma língua de fogo que veio e desceu sobre a igreja. Todos ficaram então cheios do Espírito Santo, e aqui está, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então o dom ele vinha do Espírito. Se o Espírito não capacitasse, eles não falariam. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. O texto já nos dá a resposta, não é? Atônitos e maravilhados, eles se perguntavam: acaso não são galileus todos estes que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que isso significa? Aí versículo 12, 13 também diz: alguns zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então olha que interessante, né? Nós temos aqui o primeiro relato do dom de línguas no Novo Testamento. Nós vamos falar aqui de 3 relatos que aconteceram no livro de Atos. Esse aqui mais um relato. Nós temos 3 relatos, vamos falar de 2 relatos que aconteceram no livro de Atos e também o relato de 1 Coríntios 13. Aqui o texto nos mostra que os apóstolos com a igreja estavam reunidos, obedecendo ao que Jesus havia dito lá em Atos 1, capítulo 4, agora vocês vão voltar para Jerusalém e vão esperar o derramamento do Espírito Santo. E aí Jesus vai dizer, no versículo 8 do capítulo 1, que desse derramamento eles teriam poder para serem testemunhas. Então preste atenção, Jesus diz, olha, voltem para Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dar poder para vocês serem testemunhas. Testemunhar é falar. Vocês vão falar sobre o quê? Sobre aquilo que vocês viram e ouviram, sobre aquilo que eu os ensinei. Vocês vão transmitir a mensagem do Evangelho para as pessoas. A igreja, então, aqueles homens que viram a ascensão de Jesus, vão para Jerusalém e ali no dia de Pentecostes eles estão reunidos, cultuando a Deus. Então o Espírito Santo, a promessa, se cumpre. É derramado sobre eles o Espírito Santo e eles recebem poder. Quando recebem poder, que é a primeira coisa que acontece? Eles começam a testemunhar. Como que eles testemunham? Através de falas. E essas falas são como? Em línguas estranhas. E a questão aqui é, que língua e idioma foi falado pelos crentes naquele dia? Então aqui no capítulo 2, no versículo 8, nós encontramos a resposta. Para que língua foi falada? Olha o versículo 8 do capítulo 2. Deixa eu achar aqui. Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Os apóstolos, junto com a igreja ali, os primeiros cristãos, foram capacitados por Deus para testemunhar em outras línguas, para que outras pessoas e outros povos pudessem entender o Evangelho. Lucas aqui, ele registra neste capítulo 15 regiões diferentes. E essas pessoas, por serem dia de Pentecostes, estavam todas ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes cultuar. E essas pessoas, ao ouvirem, elas começam a entender a mensagem do Evangelho. Ou seja, as pessoas, ao ouvirem os crentes orando em línguas, elas ficam atônitas, elas ficam perplexas, porque elas começam a entender a mensagem do Evangelho. Diz o texto que eles declaravam, que eles estavam expondo as maravilhas do Senhor. O que é expor as maravilhas do Senhor? O que é mais maravilhoso das obras de Deus? É a obra da salvação. O que é a mais linda obra do Senhor? É a obra da salvação, que demonstra o amor perfeito de Cristo Jesus. E o conteúdo era esse, era as maravilhas do Senhor. Era o amor de Deus
pelo homem caído, por os seus eleitos, por aqueles que seriam resgatados e tirados do inferno. Então a língua falada pelos crentes aqui é muito claro, o próprio texto diz. Eram idiomas humanos, não eram idiomas celestiais, não era um idioma angelical. O que os discípulos falavam ali em Atos capítulo 2 eram idiomas humanos. Eles estavam falando árabe, cretense e outras línguas. Começaram a receber esse dom sem fazer um curso do Wizard, sem fazer um curso do CCAA, sem fazer qualquer curso de inglês ou de árabe, sem fazer qualquer curso online, né? Eles estavam agora falando fluentemente outras línguas humanas. E essas línguas humanas eram estranhas para quem? Para os discípulos. Eu não sei falar árabe. Eu não sei falar chinês. Queria muito. Eu gosto muito de chinês. Acho uma língua super difícil. Isso é muito legal. Você vê eles falar, você não entende nada. Mas para mim é estranho. Quando eu vejo um chinês, melhor dizendo, quando eu vejo alguns coreanos, né? Quem vai lá em São Paulo no 25 de março, vê muitos coreanos lá, né? Eles conversam entre eles, você fica ali, será que ele está falando mal de mim? Será que ele está falando bem? Será que ele achou minha barba bonita? Será que ele me achou bonito? Será que ele me achou feio? E eles estão conversando e você fica ali. É estranho. É uma língua estranha para mim. Para eles não. Para eles é uma língua normal. Mas aqui em Atos capítulo 2 é muito claro. Os discípulos falavam línguas humanas. Só que aí temos outro texto. Porque a grande questão, a grande dúvida que fica é o dom de línguas, ele capacita o crente a falar em idioma angelical? Alguns dizem que sim. Então, baseado nesse primeiro texto aqui, nós vemos que não. Nós vemos que os crentes oraram em línguas estranhas, mas que essas línguas estranhas eram línguas humanas. O texto é muito claro. Aí nós vamos para Atos capítulo 10, versículo 44 e 47. Dá uma passadinha para frente. Nós temos um segundo relato. Nós vamos ter um outro relato também de Paulo depois, batizando também os discípulos de João, e esses vão receber também o Espírito Santo e vão falar em línguas estranhas. Mas o texto de Atos também, que vai nos ajudar bastante, capítulo 44, versículo 44 e 47, que diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. Olha que interessante. Que o dom do Espírito Santo fosse... Pedro fica admirado porque o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Então, Pedro era um apóstolo de Jesus. Pedro andou 3 anos com Jesus. Mas Pedro até então não achava possível o Espírito Santo ser derramado sobre os gentios. E aí diz aqui o versículo, perdão, deixa eu achar aqui, derramado, versículo 46. Pois o ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Então por que Pedro entendeu que eles receberam o Espírito Santo? Naquele momento ali, ele tinha que ter algo visível para ele ver e comprovar aquilo. Eles falavam em línguas estranhas. Aí vai versículo ainda, o versículo 46, parte B, a seguir Pedro disse, versículo 47, pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, nesse segundo relato, neste caso, o Espírito Santo foi derramado aqui sobre os gentios, e eles então começam a falar em línguas estranhas. Agora vamos analisar o texto. Pedro, ao ver essa situação, ele fica perplexo. Então ele vai dizer no versículo 47, porventura, pode alguém recusar a água para que esses não sejam batizados, para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? Havia um problema na igreja. Qual que era o problema? A igreja era composta, a princípio, de israelitas. E os israelitas, eles se achavam os tais. Eles eram o povo escolhido de Deus. Era a nação escolhida de Deus. E até então, mesmo sendo crentes, cristãos, eles entendiam que o evangelho era somente para os israelitas. Eles não entendiam que o evangelho era universal. Era para pessoas de várias línguas, vários povos, de várias nações. Eles não entendiam isso. E agora, Pedro olha para eles e fala, olha, como que a gente vai negar o batismo para essas pessoas? Aí tem uma parte no versículo que é muito interessante. No versículo 47. Assim como nós receberam o Espírito Santo. Ou seja, algo parecido, algo semelhante, igual ao que havia acontecido lá em Atos capítulo 2, agora está acontecendo em Atos capítulo 10.
A diferença aqui é quem está recebendo o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2 nós temos os israelitas, os judeus. Em Atos capítulo 10 nós temos os gentios. E Pedro fala, olha, temos que batizar esse povo. Porque o mesmo Espírito que foi derramado lá, foi derramado aqui também. E aí depois, em Atos capítulo 11, né, aqui no versículo, se você passar um pouquinho para frente, em Atos capítulo 11, Pedro vai voltar então para Jerusalém e vai contar para a igreja o que havia acontecido. Né, o que aconteceu na casa de Cornélio. E aí no capítulo 11, no versículo 15, Pedro vai explicar para os seus colegas o que havia acontecido. Porque Pedro chega lá, imagino eu, e o pessoal, Pedro, você batizou gentios. Onde está a cabeça, Pedro? Espera aí que eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então o versículo 15 diz assim, quando porém, Pedro dizendo, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então olha que interessante, Pedro fala para a igreja de Jerusalém, olha, caiu, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, como foi derramado sobre nós, por isso eu batizei eles. Aí versículo 17, pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para resistir a Deus? Ou seja, o que acontece na casa de Cornélio é o mesmo, é semelhante, é super igual ao que acontece lá em Atos capítulo 2. Os gentios recebem o Espírito Santo, os gentios começam a falar em línguas, e essas línguas também eram línguas humanas, porque não podia ser algo diferente. Não tinha como. Nestes 3 versos, vemos que o ocorrido com os gentios da casa de Cornélio foi o mesmo que ocorreu com os discípulos. A mesma coisa. Até mesmo o conteúdo foi o mesmo. Aqui em Atos capítulo 2, os discípulos engrandeciam a Deus em outras línguas. Em Atos capítulo 10, 46, os gentios, na sua fala em línguas estranhas, também engrandeciam a Deus. Ou seja, era algo compreensível ao homem, até aos homens, dentro da sua própria língua, é claro. Mas até o conteúdo era o mesmo, a pregação do Evangelho. Em línguas diferentes, os discípulos, os gentios estavam pregando. Então, em ambos os casos, as línguas faladas eram idiomas humanos e não angelicais. Em ambos os casos, Pedro vai mostrar o que aconteceu lá também, igual, idêntico. É idêntico. A cena é a mesma, a cena está se repetindo. Por quê? Porque em ambos os casos, o objetivo não é a fala em línguas. Tanto lá em Atos, tanto em Atos capítulo 2, quanto em Atos capítulo 11, Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, o objetivo não é que as pessoas falassem línguas. O objetivo não era fazer um pastor, o objetivo não era as línguas estranhas. O objetivo era a pregação, a propagação do reino de Deus entre as nações. Era isso que Jesus, melhor dizendo, não Pedro, mas é isso que o Evangelho, que Jesus queria que acontecesse. O foco não está em falar em línguas, mas o foco está no quê? Na pregação do Evangelho, chegando a pessoas de várias nações. O dom de línguas, ele não tem um fim em si mesmo. O dom de línguas, ele visa algo muito maior. O dom de línguas, ele visa a propagação do reino de Deus. A gente vai ver daqui a pouquinho, lá em Atos capítulo 14, que Paulo compara o dom de línguas à pregação do Evangelho. O dom de línguas é equiparado à pregação. Ou seja, qual que é o objetivo do dom de línguas? Pregar o Evangelho àqueles que não compreendem o nosso idioma. Isso naquele momento lá era muito claro. A gente vai entender como que isso se aplica a nós também nos dias de hoje. Até aqui a gente está junto? Aí outro texto que gera muita dúvida é não passei o texto, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. E aqui está a bomba. Né? Aqui está a bomba. Quando eu estava na nossa igreja dando essa aula aqui, nem terminei, o irmão já pegou, abriu. Não, pastor, mas olha aqui esse texto aqui. Eu falei, calma, irmão, vou chegar lá. Tudo tem a hora. E aqui no texto está falando, né? 1 Coríntios 13, 1. Paulo, um texto bastante conhecido, né? Poesia do amor. Até o Renato Russo usou essa canção, né? Usou essa poesia. A poesia mais linda, talvez uma das mais lindas que existe na Bíblia. E aí diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa.
e como prata que retine. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa e como prato que retine. Então o terceiro relato aqui, que é o terceiro suposto relato sobre o falar em línguas aqui, nós encontramos aqui em Atos capítulo 13. E tal relato faz com que muitas pessoas venham a acreditar que o idioma falado no dom de línguas, além de humano, muitas pessoas acreditam que é humano também, mas acreditam também que pode ser angelical. Existem muitos teólogos, existem muitos pastores, muitas igrejas que entendem dessa forma. Eu os respeito, porque para mim isso não é uma questão cabal. Existem coisas mais cabais, mais determinantes na fé cristã do que isso. Mas existem pessoas que acreditam que, baseado nesse texto, que o homem pode falar o idioma angelical. Um ponto interessante do texto aqui, meus irmãos, é que Paulo, no capítulo 13, não está falando de dom de línguas. Esse é um ponto. Isso não tem como a gente questionar. Capítulo 13, ele não está falando de dom de línguas. Capítulo 13 está falando de amor, do dom do amor. E a questão aqui é, o que Paulo quer dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Existe um pastor, um teólogo chamado John MacArthur. Eu acredito que alguns aqui já devem ter ouvido falar dele, eu acredito que outros não. John MacArthur, para mim, é um dos maiores teólogos calvinistas da nossa época. E ele escreve um livro muito bom chamado O Caos Carismático. Não sei se o Cadu já leu. Muito bom esse livro. Esse livro dá uma pancada no neopentecostalismo. Você quer entender um pouco mais do neopentecostalismo dentro da visão reformada, leia esse livro de John MacArthur, O Caos Carismático. Muito bom, uma análise bíblica sobre essa questão neopentecostal. E ele explica de forma muito clara o que Paulo quis dizer nesse texto. John MacArthur ele diz o seguinte: Paulo estava empregando um caso hipotético. Assim como nos versículos subsequentes, ele menciona o conhecer todos os mistérios e toda a ciência, embora Paulo não pudesse literalmente fazer essa afirmação. O doar todos os seus bens aos pobres, o entregar o corpo para ser queimado. Paulo estava falando teoricamente, sugerindo que se essas coisas fossem realmente possíveis, sem amor, elas deveriam ser insignificantes. Ao destacar a necessidade do amor, Paulo tentava usar extremos. Então, o que nós entendemos quando Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens? É que sem amor nada eu seria. É como Paulo diz, olha, ainda que a vaca tussa, se eu não tiver amor, nada adianta. Ainda que algo impossível aconteça, ainda que brote dinheiro da terra, sem amor, nada seria. Nós entendemos, a linha reformada, parte da linha reformada, entende que Paulo está dizendo aqui é isso. Além disso, outro fator importante que dificulta compreender, que o idioma usado nas falas em línguas pode ser angelical, é que não encontramos nenhum outro relato bíblico que prove isso. O único versículo, a única frase que temos sobre um idioma angelical é o que está em 1 Coríntios 13, versículo 1. É uma pequena frase. E fazemos toda uma teologia baseada nesse pequeno versículo sem embasamento nenhum. Em todos os relatos bíblicos em que anjos se comunicaram com homens, os mesmos falavam na língua do povo. Nós temos Abraão lá em Gênesis se encontrando com anjos antes destes destruírem Sodoma e Gomorra. O texto não fala em língua de anjos, o texto diz que Abraão se comunicou com eles como iguais. Ao mesmo tempo, esses anjos vão para a casa de Ló, e ali Ló conversa com esses homens, e vários outros relatos também. Aqui, lá em Lucas capítulo 1, versículo 11 ao 20, nós vemos os anjos vindo se encontrar com Maria, e não diz que Maria falou uma língua angelical, mas que os anjos que Maria se comunicaram normalmente, nem toca no assunto. Em 26 também, Atos, versículo 26 e 37 do capítulo 1 também. Também em Lucas 2, 8 e 14 também, o anjo mais uma vez aparece. Então não há nenhum relato bíblico que fala que homens falaram línguas angelicais. Nem mesmo quando o apóstolo Paulo cita aquele homem que subiu ao terceiro céu, ele diz que esse homem falou um idioma angelical. Em lugar nenhum na Bíblia trata sobre esse idioma angelical. Ou seja, é muito difícil a gente entender, fazendo uma análise do texto, entender que Paulo está se referindo aqui a um idioma angelical e não usando de uma figura de linguagem para expor algo que é muito importante. Usar um extremo para mostrar a necessidade do amor. Olha,
Ainda que algo super impossível, fora, que não aconteça, venha acontecer, se não tiver amor, nada adianta. Seria lindo se isso acontecer. Se isso acontecer, se não tivesse amor, nada adianta. Ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo. Paulo tinha todo o conhecimento do mundo? Ele é possível ter todo o conhecimento do mundo? Não, quem tem todo o conhecimento do mundo é Deus. Ele é soberano, Ele é dono do conhecimento. Ele tem toda a sabedoria. Nós podemos conhecer muitas coisas de acordo com a vontade de Deus, mas todo o conhecimento do mundo quem tem somente Deus. É algo divino, é algo sobrenatural. Então, é muito difícil essa compreensão. Então, além disso, nós devemos levar em conta que tanto em Atos capítulo 2, como também em 1 Coríntios 14, aparece um vocábulo grego chamado glossa. E glossa, tanto lá em Atos capítulo 2, como também em 1 Coríntios 14, também em 1 Coríntios 13, aparece esse vocábulo, glossa, que é a linguagem não familiar àquele que fala, recebida como um dom ou faculdade, uma linguagem humana, não familiar. Isso nos mostra que a fala em línguas em 1 Coríntios 14, também tanto em 1 Coríntios, tanto lá em Atos, como também em 1 Coríntios 14, que precede que o texto que nós lemos, que procede o texto que nós lemos, eram falas, eram discursos feitos em idioma humano. Então, mediante esses relatos, nós podemos chegar mais uma vez a deduzir que o idioma falado pelos crentes da igreja primitiva eram idiomas humanos. Qual era a língua falada? Eram línguas humanas. Não há relatos bíblicos de que isso mudou. Não há nenhum momento falando assim, mudou o idioma, agora vamos falar outra língua, vamos falar a língua angelical. Perdão. E desta forma nós devemos entender que qualquer fala em línguas estranhas deve ser feita em idiomas humanos, desconhecidos daquele que ora. Eu estou engasgando esse negócio. Daqui a pouco eu falo em línguas estranhas também. Ok? Aqui chegar. Agora eu quero abrir aqui, deixar um espaço dessa primeira parte, As línguas eram idiomas estranhos. Eu vou abrir para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta para essa parte. Ou ficou muito ruim, ou ficou muito bom. O povo entendeu. Deixa eu... Nossa. Guarda para amanhã na escola bíblica. Vamos lá. Eu fiquei com dúvida porque você citou 1 Coríntios 14, Lá no versículo 2 fala que quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não aos homens. Se é um idioma estranho, porém humano, por que seria para Deus nesse ponto? Quando eu estava dando a aula, o irmão levantou com o mesmo questionamento na igreja. Tá vendo? Eu vou chegar lá daqui a pouco. Aí aí você faz a mesma pergunta, quando eu chegar lá, eu vou te perguntar, pedir você repetir de novo a pergunta, eu vou explicar esse texto. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então vamos continuar então? Então vamos lá então. O uso do dom de línguas em Corinto. É a pergunta da nossa irmã, eu esqueci o nome. A Nicole. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Coríntios 14, 2. Todo mundo está aberto aí? Deixa eu ver se eu melhorei aqui. Amém? Olha só o que Paulo diz aqui. Pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Será que Paulo aqui ele está trazendo um ensinamento positivo, dizendo que você deve orar em línguas, em silêncio, porque você está orando para Deus? Ou será que Paulo está fazendo uma crítica? Paulo no capítulo 13 está falando do amor. E aí no versículo 1 ele vai dizer assim, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da pregação. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Se o objetivo é falar aos homens, se eu falo numa língua estranha, eu estou falando para Deus, só Deus vai entender, então o objetivo do dom se perdeu. Quando eu observo esse texto aqui, eu vejo que Paulo está fazendo uma crítica aos crentes por usarem o dom de língua e deixarem de lado o dom da profecia. O que Paulo quer dizer aqui é que os crentes, quando eles usam o dom de línguas, eles estariam falando somente para Deus. Deus, ele entende qualquer idioma.
Se eu começar a orar em inglês aqui, ninguém vai entender. Deus vai. Se o Cadu começar a orar aqui em japonês, eu não vou entender nada. Deus vai. O Cadu vai estar expondo, usando o dom dele. Quem vai estar entendendo? Deus. Mas qual que é o objetivo do dom? A edificação da igreja. O dom ele é usado para edificar a igreja, porque a igreja glorifique a Deus. Então, se eu uso o meu dom somente para o meu relacionamento com Deus, perdeu o foco. Não sei, vamos continuar aqui, né? Então, o que Paulo quer dizer aqui é que os crentes, ao usar o dom de línguas, estariam falando somente para Deus, sendo que o propósito de tal dom é a edificação do corpo de Cristo. O propósito de um dom espiritual é que o corpo de Cristo seja edificado. Olha só o capítulo 12, versículo 7, volta um pouquinho. Paulo agora falando sobre os dons. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O Espírito se manifesta sobre cada crente, visando o bem comum, capacitando os crentes com dons, para que o corpo seja edificado. O dom não é para minha autoedificação, mas para a autoedificação, para a edificação do corpo. Se o dom não é usado para a edificação do corpo, apenas para o meu relacionamento com Deus, ele perde sentido. Então, em Atos, o dom de língua é relatado, né, em Atos, o dom de línguas, relatado em Atos, né, ele servia como proclamador da palavra. Lá em Atos nós vemos que, qual o objetivo do dom de línguas? Proclamação da palavra, pregação da palavra em outros idiomas para estrangeiros. Na igreja de Corinto, então, não havia intérpretes. O que entende-se aqui é que não havia intérpretes, pessoas que interpretavam. E havia procura, por parte das pessoas, do dom de línguas, porque era um dom que sobressai. Quando eu era adolescente, eu morri de vontade de orar em línguas. Eu vou contar um negócio para vocês, gente. Não tenho vergonha de falar. Eu já orei em línguas. Um dia estava em casa vendo um vídeo, né? Por que eu tenho vergonha de falar? Porque eu não orei em línguas. Eu estava em casa vendo um pregador pentecostal, né? Pentecostal pregando, né? É o que eu tinha de material na mão. Eu ouvi algumas pregações muito boas até na época. Mas aí ele começou a orar lá, tal, no final da pregação dele, falou, todo mundo vai orar em língua, você que está na sua casa assistindo esse vídeo sozinho agora, sentado no sofá, é comigo. Você vai orar em línguas agora. Eu falei, é hoje? Oh, Deus bom. E ali ele falou, solta esse negócio que está dentro do teu coração, essas palavras estranhas. E eu comecei a falar uns negócios estranhos. Só que aí hoje eu vejo que aquilo não era oração em língua, era pura emoção, era uma ardência, uma ânsia muito grande que eu tinha, por desejo de falar em línguas. E ali eu comecei a falar, e hoje eu olho para aqui e falo, para que aquilo serviu? Não serviu para nada na minha vida, nem para a igreja, que era o mais importante. Então na igreja de Corinto não havia intérpretes. Sendo assim, falar em línguas não era compreensível para aquela congregação. E se não era compreensível, não estava sendo edificado. Ou seja, é isso que Paulo está querendo dizer aqui no capítulo 14, no versículo 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Ou seja, não está adiantando nada. Pensando no corpo de Cristo. Porque você não foi chamado para ser edificado sozinho. Você foi chamado para edificar a igreja. Então é isso que eu entendo que Paulo aqui, na verdade, ele não está fazendo um estímulo à oração em línguas solitárias, vamos dizer assim. Mas está fazendo uma crítica àqueles que oram quando ninguém entende, dizendo assim, olha, você está perdendo o seu tempo. Porque ninguém está entendendo, só você é edificado, você perdeu o sentido de ser igreja. O culto, né, vamos sair um pouquinho do assunto, né? O culto público, o momento público, a busca de nós como crentes, não é, talvez, não sei se você entender, mas não é a minha edificação, é a edificação do corpo de Cristo. A sua devocional não é para a sua edificação. A sua devocional é para a edificação do corpo de Cristo. Como assim, André? Mas quando eu oro eu não sou edificado? Sim. Você é edificado, como você é edificado, você faz parte do corpo. E se você se fortalece, o corpo se fortalece. Porque você se prepara para abençoar o corpo. Você está pronto para abençoar o corpo. Se a sua edificação não tem servido ao corpo, você não tem passado por uma edificação sadia. Você tem apenas adquirido um conhecimento teológico que tem, eu gosto de usar esse termo, né? Que está apenas se transformando numa obesidade teológica. Não serve para nada. Todo e qualquer tipo de edificação sempre visa o corpo, sempre visa o todo, a igreja. A sua devocional é para a igreja. Os seus dons são para a igreja, não são para você, são para a igreja.
E quanto mais você usa, é claro, nós somos abençoados, porque nós somos chamados para o coletivo. Né? John MacArthur, mais uma vez, ele comenta esse verso, ele vai dizer o seguinte: o comentário de Paulo nos sugere que as línguas deveriam ser usadas como uma língua de oração. Ele usou o recurso da ironia, ressaltando a futilidade de falar em línguas, sem a presença de um intérprete, pois apenas Deus saberia o que era falado. Os dons espirituais jamais foram concedidos para o benefício de Deus ou do indivíduo que os possuía. Pedro afirmou claramente: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Então eu entendo que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, ele não está fazendo um estímulo, ou dizendo o que é possível, mas ele está falando assim: olha, quando você ora e ninguém entende, você está perdendo tempo. Aí a questão é, essas pessoas que oravam, falavam línguas estranhas, eles falavam línguas incompreensíveis para a igreja e compreensível para Deus. Ou seja, é aquilo que eu falei. Se eu orar, alguém aqui, por exemplo, alguém aqui sabe falar árabe? Quem sabe falar árabe? Ninguém? Né? Se eu orar em árabe aqui, Deus vai entender, porque Deus entende árabe. Eu vou falar para Deus. Deus vai ouvir minha oração. Mas a igreja não entende. Perdeu o sentido. Se não tiver um intérprete, no caso, né? Se tiver um intérprete, e sempre vai ser acompanhado de um intérprete, que uma coisa puxa a outra, então a igreja vai ser edificada. Então, Nicole, eu entendo dessa forma esse texto. Atos capítulo 2, que Paulo está fazendo mais uma correção do que um estímulo à oração individual. Ou falando que é possível orar línguas, ou melhor, dizendo que existe uma língua angelical, né, na verdade. Então, a igreja não entende, mas Deus vai entender, porque Ele entende qualquer idioma, e isso não vai ser benéfico. Sim, irmão? Oi? Não, Sim, com certeza Paulo orava em línguas, né? Com certeza Paulo tinha esse dom. Até porque ele estava sempre viajando por vários países, várias regiões. E se o objetivo era pregação, e ele estava em locais onde as pessoas não compreendiam, com certeza ele falava esses dons, ele falava o dom de línguas, porque existe essa necessidade. Né? Hoje o Cadu talvez está mais familiarizado que eu, porque ele estuda mais nessa área que eu, mas quando a gente olha para o campo de missões, por exemplo, a gente vê muito relato de obreiros no campo missionário, que chegam no campo missionário e não falam a língua, e de repente chegam lá e começam a falar aquela língua local, recebe o dom missionário, recebe o dom de línguas e começa a falar a língua daquele povo, sem nunca ter estudado a língua, e o povo começa a entender, e ele começa a pregar na língua do povo. Né? Então a gente vai ver, então com certeza Paulo também tinha esse dom. Continuando aqui, 1 Coríntios 14, 4, olha só o que diz o texto. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, qual que é o mais importante? Edificar a si próprio ou edificar a igreja? Se eu edifico a mim mesmo, somente só eu, talvez seja um ato egoísta. Se eu edifico a igreja, eu sou edificado. E mais edificado ainda. Então, Paulo aqui, ele não recomenda o uso das línguas para edificação, para autoedificação. Ele condena aqueles que usam o dom para o seu benefício. Aqueles que usam para aparecer, e esse era o problema de Corinto. As pessoas procuravam os dons mais espetaculares, mais bonitos, para quê? Para serem reconhecidos, para serem edificados, vamos dizer assim. Quando na verdade deveriam buscar a edificação da igreja. Lá em 1 Coríntios 13, 5, ele fala que o amor ele não procura o seu interesse, mas procura o interesse do outro. Ou seja, o dom ele é usado sempre em prol do outro, né? Sobre esse texto também, John MacArthur ele vai comentar, né? Ele vai comentar esse texto, ele vai dizer que o verbo edificar em 1 Coríntios 14, 4 significa construir. Ele pode conter um sentido positivo e negativo dependendo do contexto. Os crentes de Corinto usavam as línguas para a edificação de si mesmos, em um sentido egoísta, olha só. A motivação deles não era correta, e sim egocêntrica. Sua paixão pelas línguas surgiu do desejo de exercerem os dons mais espetaculares e pomposos diante de outros crentes.
O argumento de Paulo era que haveria nenhum proveito nessa exibição. Quem falava em línguas acabava fortalecendo o próprio ego. Em 1 Coríntios 10, 24, Paulo já estabelecera o princípio. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. E aí nós vamos para outro texto agora, 1 Coríntios 14, 26 também, olha só o que diz o texto. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra e uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Então Paulo diz que o uso dos dons deveria ser feito para a edificação da igreja. Então, ou seja, o falar em línguas, proferidos e interpretados, edificava a igreja. Se houvesse a fala de línguas, se houvesse o discurso em línguas, sem interpretação, isso não edificava a igreja. Ou seja, caso não houvesse intérprete, a pessoa deveria ficar calada, conforme está o verso 28. Tudo visando o bem da igreja. Aí surge o questionamento, né? Que muitas vezes pode surgir na nossa mente. Se não tiver intérprete, se não houver intérprete, não posso orar, não posso falar em línguas na igreja. É isso que Paulo está falando. Mas posso orar na minha casa? Aí vem aquela resposta. A resposta de Paulo é que os dons não são para a própria edificação, mas para a edificação da igreja. Ou seja, vamos pensar comigo, um crente que tem o dom de pastoreio, pode pastorear a si mesmo dentro da sua casa? O Cadu tem o dom de pastoreio. Ele vai pastorear a si mesmo dentro da sua casa e não vai... Agora eu não vou na igreja mais, vou exercer meu dom aqui dentro de casa. Não vai servir para nada, porque o dom é sempre para o outro. O Cadu, ele não se pastoreia, ele é pastoreado. Existem pastores acima dele que pastoreiam ele, assim como eu. A gente se cuida, é claro. Mas quem nos pastoreia, puxa a orelha, faz aquele trabalho de pastor, são outras pessoas. Outras pessoas que têm um dom nos pastoreiam. Se um crente tem o dom de mestre, de ensino, ele pode ficar em sua casa ensinando a si mesmo? Não tem sentido. Ele tem que vir para onde? Para a igreja. Um crente tem um dom de línguas, ele vai ficar dentro de casa orando em línguas? Para quem? Se o objetivo é a pregação do evangelho. Se ele pode falar em inglês para Deus, se ele pode falar em português, por que Deus vai pedir para ele falar em inglês? Pode até ser que apareça, não estou dizendo que não aconteça. Pode dizer que Deus talvez vai, por algum motivo extraordinário, Deus capacitou o irmão naquele momento ali, porque Deus queria falar algo para aquele irmão e capacitou ele a falar uma língua estranha, não sei. Mas geralmente, via de regra, o que a palavra diz aqui, você não vai orar em língua sozinho, porque não precisa. Deus ele vai capacitar, Deus ele capacita pessoas com os dons de acordo com a necessidade da igreja. Qual que é a necessidade da igreja? É o dom que Deus vai dar. Não estou falando que a pessoa não pode orar, estou falando que é desnecessário. Seria desnecessário orar na minha casa em línguas sozinho, porque não ia fazer muito sentido, entendeu? Eu orar em línguas na minha casa, a não ser que Deus queira, de uma forma extraordinária, falar algo ao meu coração. E ali na minha casa eu falo uma língua estranha. Isso é algo extraordinário, fora da curva. Não se aplica à minha vida, não se aplica à vida da igreja. É algo que Deus falou em você específico para fortalecer a tua fé. Pode acontecer? Pode. Deus faz essas coisas. Você vê alguns relatos de Deus fazendo milagres extraordinários na vida das pessoas para fortalecer a fé dela, e essa pessoa vai ter a fé fortalecida. Mas eu não posso exigir que isso aconteça com o meu irmão. Isso acontece muito em campos missionários. Os missionários chegam no campo, eles experimentam algo extraordinário, fora daquilo que nós vivemos. Deus fez uma manifestação, Deus vai lá e transforma a água em vinho lá no campo missionário. E aí o missionário, então, vamos dar um exemplo claro, um exemplo verdadeiro. Um obreiro um dia orando a Deus, falou, Deus, para onde que eu vou? Ele rodou o globo, falou assim, vou rodar o globo, aonde que eu pôr minha mão é o lugar que eu vou pregar o evangelho. Ele rodou, pegou um globo terrestre, rodou e colocou. Foi lá para aquele local, entendeu? O de Deus fez um ministério excelente lá. Esse obreiro, quando voltou de lá, ele quis ensinar os seus alunos que todo mundo tinha que rodar o globo e colocar o dedo em cima. E se um aluno roda o globo e coloca o dedo em cima do mar? Vai ficar de barquinho lá pregando para os peixes. Está entendendo? Então existem situações extraordinárias. Eu estou falando de uma situação ordinária, algo que acontece de forma ordinária. Existem situações ordinárias. Sim, o irmão ia fazer uma pergunta.
Sim. 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 Então, pensando em 1 Coríntios 14, Paulo exortou a igreja a ter uma atitude mais madura com respeito aos dons espirituais, especialmente com os dons de línguas. Vocês têm que ser mais maduros com essa questão. Vocês estão usando e tratando o negócio como se fosse uma brincadeira. Depois eu tinha um esboço aqui de 1 Coríntios 14, 9, eu vou pular isso aqui, para adiantar um pouquinho. Cadu, quanto tempo eu tenho ainda? Não, mas aí o povo tá bravo que você é de viver depois. Pode ir mais 20 minutos, gente? Pode? Então, um outro ponto, eu ia passar aqui um esboço de 1 Coríntios, mas depois eu mando esse material para o Cadu passa a distribuir para vocês. Eu vou pular esse esboço aqui, que aí ajudar um pouquinho, mas não, acho que dentro daqui alguém já ouviu e a gente é interessante. Então, o dom de línguas, um outro ponto interessante para entender o dom de línguas. Tá, por favor. O objetivo dele, 1 Coríntios, é falar muito dessa questão do culto, da ordem do culto, né? Porque um dos problemas, né, era até a falta de ordem. Todo mundo queria falar em línguas e acabava que ninguém era edificado. Então, aí, né, então ninguém compreendia o que era falado e chegava um ponto que o culto não era edificante para a igreja, não era benéfico para a igreja, pelo contrário, o culto causava muito mais escândalo. E olha como que é interessante. Lá em Atos 2, a igreja inteira ora. Em 1 Coríntios, tinham várias pessoas orando em línguas. Em Atos 2, mesmo com muitas pessoas, havia ordem. Dá para entender? Dá para prestar atenção nisso? Em 1 Coríntios 14 não há ordem. Porque não há compreensão. E qual que é a compreensão? É o que está sendo falado. Se não entende, o culto, aí que Paulo fala em 1 Coríntios, em Romanos 12, né, o culto tem que ser racional, ou seja, compreensível. A gente tem um dos focos da reforma protestante foi a língua, foi o culto, né, na língua do povo. Até então a igreja católica fazia o culto em latim. A igreja não entendia, o padre chegava em latim e fazia a missa inteira em latim. A reforma protestante ela vai trazer o culto para a língua do povo. Martinho Lutero, a primeira coisa que ele faz é traduzir a Bíblia para a língua do povo dele, para o alemão. Para quê? Para que as pessoas pudessem compreender a palavra de Deus. E lá em 1 Coríntios 14 as pessoas não entendiam. Mas lá em Atos 2 as pessoas compreendiam. Ou seja, se há compreensão por parte daquele que ora em línguas, deixa ele falar, porque com certeza ele vai trazer a palavra de Deus para a igreja. Mas se não há compreensão, e essa pessoa sempre vai falar na língua humana, né? Porque é para o povo entender. Não é para Deus entender, porque o dom é para Deus. Então o dom de línguas ele serviu como um sinal também. Lá em Joel, capítulo 2, lá no Antigo Testamento, volta um pouquinho aí. Joel, capítulo 2. Se você não achou, eu vou ler aqui rapidinho, para eu poder ir adiantando. Versículo 16 ao 21 diz assim, olha só o que Joel diz. 2... Do 28 ao 32, perdão. Do 28 ao 32... Joel diz, ele é profeta, ele vai dizer o seguinte, 28 ao 32. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então aqui, esse texto de Joel, ele vai ser repetido por Pedro em Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21. Pedro ele começa a pregar e ele vai repetir o mesmo texto. E Pedro vai dizer assim, versículo 16 a 21 do capítulo 2. Olha só o que Pedro diz. Ao contrário, isso é o que foi dito pelo profeta. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, sobre seus filhos e suas filhas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos,
sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. E aí Pedro vai continuar aqui repetindo o mesmo que Joel disse lá no capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Ou seja, a promessa do derramamento do Espírito Santo estava se cumprindo. Mesmo que Joel não tivesse relatado explicitamente que as profecias seriam ditas em línguas, Pedro ele vai entender, Pedro agora vai pegar, o próprio Pedro vai dizer, olha, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado lá por Joel. É um sinal da promessa de Deus, da profecia se cumprindo. A salvação tem chegado até nós. Então é uma profecia, é um sinal da profecia se cumprindo sobre o povo. Nós temos que entender que isso é um sinal da promessa de Deus sobre o povo. Também é uma promessa para o Israel incrédulo. Lá, aqui em 1 Coríntios 14, 21 e 22, volta lá no texto de novo. 1 Coríntios vai rodar bastante a Bíblia. 1 Coríntios 14, 21 e 22. O texto diz assim: pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Aqui Paulo está fazendo uma referência a Isaías capítulo 28, versículo 11 e 12. Paulo está repetindo o mesmo que Isaías repetiu, ou seja, confirmando que as línguas concedidas como um sinal a Israel incrédulo. Sempre que Deus queria punir o Israel incrédulo, sempre ele trazia pessoas falando em línguas diferentes. E de certa forma, a conversão de gentios, o evangelho sendo pregado, é uma punição para o Israel que não creu. Olha, vocês não acreditaram? Tem um povo falando em língua diferente que acredita. E o evangelho vai ser pregado para eles. Está vendo? Vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Essa é a punição. No Antigo Testamento vinha como? Através de guerras. Agora Deus falou assim, agora vocês perderam. Um povo de línguas estranhas vai falar. E a profecia mais uma vez se cumprindo. Também, em Deuteronômio 28, 49, Jeremias também 5, 15, mostram que as línguas serviam como um sinal de juízo sobre o povo. E também é um sinal para nós, para os gentios. As línguas também servem de sinais aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Nós somos os gentios, somos o povo que era fora da promessa de Abraão, mas que pela fé foi introduzido a promessa, por meio de Cristo Jesus. Então, em Atos 2, é por meio da fala em línguas que a palavra de Deus foi pregada aos gentios. Como que os gentios conseguem entender? Porque os discípulos foram capacitados a falar em línguas estranhas. Meus irmãos, eu acho isso graça demais, é graça de Deus demais. É muita graça. Porque Deus podia falar assim, vocês têm que entender a minha língua, vocês têm que entender a língua aqui do povo, para vocês se converterem. Vocês vão ter que fazer pelo menos isso, esse vai ser o esforço. O esforço de vocês vai ser compreender a língua grega, para vocês se converterem, ou a língua hebraica, para vocês se converterem. Nem precisar entender a língua, o povo precisa entender. Foi como se, Deus colocou o negócio na bandeja, macetou, cortou e falou, toma aqui, come. Ainda pegou a boca e ainda fez assim, mastigou nossa... Mastiga, ensina você a mastigar. É graça demais isso aqui. Não é? Ali em Atos 2 é muita graça, o evangelho chegando de forma clara. Então a promessa, Deus faz uma promessa para Abraão lá em Gênesis 12, 13. Abraão, por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Mas como? Como que isso vai acontecer? Depois Paulo repete essa mesma profecia lá em Gálatas 3:8, dizendo que Deus havia prometido isso a Abraão. Ou seja, por meio da descendência de Abraão, por meio de Jesus Cristo, o evangelho estava chegando a todas as pessoas na sua língua, através do dom de línguas. E as pessoas estavam convertendo. A promessa feita a Abraão estava se cumprindo naqueles dias. Ou seja, em Atos 10, 47, em Atos 19, do 1 ao 7, relata que os gentios falaram em línguas estranhas. E esta é a confirmação de que tanto o evangelho quanto o dom do Espírito Santo agora se estendem também aos gentios. Ou seja, é um sinal para nós. Ou seja, é um sinal para os israelitas, mas nós podemos entender que Deus, Ele quer falar o nosso coração e Deus fala a nossa língua. Então, em ambos os textos aqui, Atos 10, 47, Atos 19, ambos os textos, o foco principal nunca está na fala em línguas. Em qualquer texto onde fala do falar em línguas, o foco nunca está na fala em línguas, mas está no conteúdo. Está no fato do Espírito Santo usar pessoas para que o Evangelho chegue na língua e de forma acessível a outras pessoas. É interessante que lá em Gênesis capítulo 11, nós encontramos um relato muito conhecido, que é o relato da Torre de Babel. Todo mundo aqui conhece.
Ali na Torre de Babel, os homens quiseram ser iguais a Deus. O que Deus faz? Deus divide os homens e coloca um muro entre eles, que é o muro do idioma. O idioma dividiu a humanidade. Vocês estão falando aqui de missões, do shockwave. Se você perguntar para um missionário qual que é a maior dificuldade na obra missionária, ele vai falar o idioma. Você falar na língua das pessoas, entender. Falar de forma compreensível. Uma das maiores dificuldades é o idioma. Em Atos 11, os homens querem se tornar iguais a Deus. E Deus divide os homens através do idioma. Em Gênesis 11, os homens querem se tornar iguais a Deus e Deus divide os homens através do idioma. Em Atos 2, Deus se torna iguais aos homens e une os homens através do idioma. Dá para entender isso? Coisa bonita que é isso. Ou seja, lá em Atos 2, o muro do idioma construído pelo pecado foi quebrado pela mensagem poderosa do Evangelho. Lá, quando o homem colocou a mão, Deus dividiu. Quando Deus colocou a mão, Ele uniu. Aquilo que separava não é motivo mais de separação. Aquilo que separava vocês não vai separar mais. A maior barreira foi quebrada, que é a barreira do idioma, da língua. E agora, o Evangelho é acessível a todas as pessoas. O Evangelho pode chegar a qualquer pessoa. E isso, Deus usando quem? Homens. Ou seja, o objetivo do dom de línguas estranhas na igreja primitiva era anunciar a inauguração do reino de Deus entre os homens e a proclamação do Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Esse era o objetivo. O objetivo não era simplesmente falar em línguas, porque eu quero falar, porque Deus quer que eu fale. O objetivo era a pregação do Evangelho. Então, se não tem essa necessidade hoje, então não haveria necessidade dos dons hoje, dentro de determinados contextos. Porque Deus ele vai dar um dom de acordo com a necessidade da igreja. E aí uma pessoa me perguntou um dia, uma pessoa pode ter mais de um dom espiritual, uma pessoa pode ter todos os dons espirituais. Desde que a igreja dela precise daquele dom. Agora, uma pessoa ter todos os dons espirituais numa igreja não é sadio para uma igreja. Você vai dizer, o fulano tem todos os dons. Se ele tem todos os dons é porque alguém na igreja está deixando de exercer o dom. E Deus está usando o outro. E eu estou perdendo a bênção. Se o Cadu tem todos os dons é porque alguém aqui está deixando de exercer algum dom. Porque é para cada um ter um dom. E se eu tiver um, já é o suficiente para eu exercer ele com maestria, com o melhor de mim. É lógico, você pode ter 1, 2, 3, tem pessoas que têm vários dons, né? E aí, é necessário falar em línguas para demonstrar que eu sou batizado no Espírito Santo? Muitas pessoas questionam isso, né? Pensam, vão falar assim, mas é preciso falar em línguas para dizer que eu sou... Muitas igrejas ensinam, olha, a marca que você é batizado no Espírito Santo é a oração em línguas. Bom, Atos dos Apóstolos vai mostrar que a promessa, vem em Atos dos Apóstolos, vários textos, onde pessoas que receberam o Espírito Santo, em Atos nós vamos ver vários relatos, onde pessoas se converteram, receberam o Espírito Santo, e pessoas se converteram e não receberam o Espírito Santo. Por exemplo, Filipe, ele prega para o eunuco etíope, ele se converte e não recebe. Ele se converte, é batizado e não recebe o Espírito Santo. Ele não fala em línguas. Ele não fala em línguas. Ele vai embora feliz. Diz o texto que ele vai embora feliz. Agora, o que Paulo diz que é a marca do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo? Aí você vai lá em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito Santo não é falar em línguas. O fruto do Espírito Santo nem é pregar. Isso é dom. O fruto do Espírito Santo é amor, humildade, longanimidade, benignidade, mansidão. Tem gente que quer orar em língua, mas não é manso. Não é longânimo, estoura. Não tem amor. Então o fruto... E além disso, Paulo vai dizer em 1 Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser mediante a pregação, ao poder do Evangelho. E ninguém pode dizer também que Jesus é amaldiçoado a não ser pela ação do Evangelho. Então, é somente pela ação do Espírito Santo que eu posso me converter, que eu posso dizer que Jesus é o Senhor. E a marca que eu sou batizado com o Espírito Santo não é eu falar ou não em línguas. A marca que eu sou batizado com o Espírito Santo são os frutos do Espírito Santo na minha vida diária dentro da comunidade. É o meu exercício de fé diário que edifica não apenas a mim mesmo, mas que antes de edificar até mesmo a mim mesmo, vai edificar a igreja, porque sabendo que a igreja é edificada, eu estou sendo edificado.
Então você está procurando, eu preciso passar para a segunda unção. Meu irmão, se você entregou seu coração para Jesus, o Espírito Santo está em você. E o que o Paulo diz é, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse embriagar com vinho, ali dentro, eu entendo também que o embriagar com vinho é o quê? O que o vinho faz? O vinho, ele tira a nossa coordenação, ele tira a nossa consciência. O que o pecado faz conosco? O pecado, ele tira a nossa consciência, ele não deixa tonto, não deixa bobo. Então, não se embriaguem com aquilo que vai tirar a consciência de vocês. Mas encham-se do Espírito Santo. Então, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo está em você, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 16. É Ele que convenceu você, e Ele já estava em você quando você ouviu a pregação do Evangelho, e Ele habita em você e está fazendo com que você compreenda a mensagem todo dia. Então, se você quer que Ele frutifique na sua vida, enche-se dele através de uma vida piedosa, uma vida que ama a palavra de Deus e que vive a palavra de Deus. Amém? E para a gente fechar aqui, eu dei uma adiantada, o dom de língua é para hoje, o último ponto. O dom de línguas cessou ou ainda está vigente na igreja atual? Bom, eu disse para vocês que eu acredito que o dom de língua ainda é vigente. Eu acredito que é vigente nos dias atuais. Qual era o conteúdo das orações feitas em línguas? Atos 2, Lucas diz que as pessoas falavam as maravilhas de Deus para pessoas de outras nações. O conteúdo e o objetivo era a pregação do Evangelho. E as pessoas ali, eles não oravam. Lá em Atos 2, é interessante que a palavra usada ali é laléu, que fala um termo grego, laléu, e laléu era sempre usado para discurso, para fala. Isso aí que eu estou fazendo. Eu estou laléu com vocês, eu estou falando com vocês. A palavra usada para oração é proseuquê. Toda vez que fala proseuquê, oração. Laléu é fala. Lá em Atos 2, eles não estavam orando, estavam falando. Lá em 1 Coríntios 14, as pessoas não oravam, elas falavam, elas discursavam. Então, quando a pessoa recebia o dom, ela vinha à frente da igreja, do lugar que ela estava, se colocava de pé e ela falava, ela dizia um discurso compreensível ali, um discurso com começo, meio e fim, que era a pregação do Evangelho. Então, não era uma oração, eram falas, para que a igreja fosse edificada através daquela fala. Agora, a questão é, o dom de línguas é para hoje? Qual era o conteúdo das orações feitas em línguas? Era a pregação do Evangelho. Qual o objetivo? Que o Evangelho fosse propagado. Então, se na igreja, se em determinado contexto, existe a necessidade da manifestação desse dom, ele vai surgir. E eu devo buscar. Porque Paulo vai dizer assim, procurem com zelo os melhores dons. Se há necessidade desse dom na igreja, para a pregação do Evangelho, para a propagação do reino de Deus, busquem esse dom. Se aqui na Sexta Igreja há essa necessidade, busquem. Se não é, procurem outros. Então tem uma família aqui, chegou uma família de árabe. Procura esse dom para poder pregar para eles, ou ensina o português para eles. Vai, faça o que tem que fazer. Agora, se há essa necessidade, por isso que Paulo dizer, procurem com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Os dons que a igreja precisa. O que a Sexta Igreja precisa hoje de dons? Ela precisa de pessoas que falam línguas, então procure esse dom, entendendo que esse dom é a pregação do Evangelho. É pregar o Evangelho em outras línguas, de outras nações. Então, para a gente concluir aqui, estou bem adiantado, falei muito já, né? Para a gente concluir aqui, vou começar de novo, o Edinho chegou agora, né? Nós nos preocupamos muito com dons espetaculares, nós nos preocupamos muito com isso. Chama atenção. Sabe, chama atenção? Eu lembro a vez que eu estava no almoço de domingo, lá em BH, na casa de um irmão da igreja, eu morrendo de fome, saí da escola dominical, seminarista, almoço fora, aquela delícia, né? A gente come todo dia no seminário, quer comida de república, de repente a comida feita por mãe, né? Cheirosa, chamou, você faz aquele almoço de aniversário, era almoço de aniversário, tinha bolo depois, aquele almoço que a mesa farta, eu morrendo de fome, junto com o seminarista lá, e aí de repente um irmão estava... Essa pessoa, né, tinha uns irmãos de outra igreja neopentecostal também, que quer fazer parte da família. Vamos orar. E aí, no meio da oração, começou a orar, pediu para um amigo nosso, o Vitor, orar pelo aniversário. O Vitor fazendo aquela oração, né, Deus, a pessoa, quando vê o irmão começa. E começou a orar em línguas. E ficou meia hora orando em línguas, gente. E eu olhava para ele e falava, tira o pé do meu almoço, meu irmão.
Mas e a gente fica admirado, porque a gente olha aquilo, e as pessoas querem, as pessoas olham aquilo, eu quero experimentar, chama atenção, dá ideia de poder para quem fala, né? Quem fala, nossa, fulano fala em línguas, eu queria falar também, dá a ideia de ser mais próximo de Deus, né? De estar mais perto de Deus. Então a gente se preocupa muito, né? Com esses dons espetaculares, e a gente se esquece do que realmente a igreja precisa. Será que a igreja precisa disso hoje? Se precisar, amém, glória a Deus, procure. É aquilo que Paulo fala, mas será que precisa? E aí eu quero que a gente pensasse para a gente fechar com essa frase. Né? Muitos, no anseio desesperado de falar em línguas, se esquecem que o mais importante é falar a língua do amor. Tem tanta gente preocupada em falar em línguas estranhas, se esquece de amar o próximo. Esquece muitas vezes de coisas simples. E fala em línguas estranhas aqui, e fala línguas bem claras, né? Que é a língua da fofoca na rua. Não paga conta, deve para todo mundo, fala mal do pastor, fala mal da igreja, mas não perde uma oportunidade para falar em língua. Como se fosse algo surreal. E muitas vezes desprezam aquele que limpa o banco da igreja. E aquele que limpa o banco da igreja e faz com amor, aquele que vem, que abre a igreja, que cuida do som, que conserta um cabo, ele é tão usado quanto aquele que um dia vem falar em línguas. Porque ele está pensando não em si, mas na edificação da igreja. Então não existe um dom melhor do que o outro. Todos os dons são importantes. É claro que existem dons essenciais. Por exemplo, que é o dom da pregação, que é o primeiro de todos os dons. Que é o dom da profecia, que é a pregação do evangelho, que é o ensino. E a partir deles, os outros dons vão surgindo para auxiliar o dom da pregação. Deus capacitou pessoas para ficar no som hoje, para auxiliar o quê? A pregação, para que a igreja seja edificada. Então a gente tem que procurar o dom do amor. Por isso que Paulo ele vai dedicar um capítulo inteiro para falar do amor. Ou seja, ainda que eu fale a língua dos anjos, algo praticamente impossível. Se eu falar a língua dos homens é fácil, vocês capacitam, mas ainda que algo impossível aconteça, sem amor não adianta. Então, meus irmãos, o chamado para nós é falar a língua do amor. É nos preocuparmos em amar as pessoas. E o maior gesto de amor é a pregação do evangelho. É eu levar o evangelho através para as pessoas. Seja em palavras, seja em ações. E através disso, as pessoas compreenderem o evangelho. Porque o evangelho ele é amor. Ele é a expressão maior de amor. E quando elas entendem a linguagem do amor, que é a linguagem do evangelho, que é Cristo morreu numa cruz por nós, elas vão estar se convertendo. Ainda que elas entendam a palavra em português, grego ou inglês, ou seja lá que língua for.